O filme, do começo ao fim, em apenas 48 horas, é a proposta de um festival muito legal de cinema e uma produção aqui de Floripa vai representar a gente lá. Foi uma corrida contra o tempo. Apenas 48 horas para tirar uma ideia do papel e entregar um filme pronto para exibição. O jeito que o festival consegue garantir que tu vai fazer o filme de fato em 48 horas é fazendo 4 sorteios. O do gênero, que na verdade eles sorteiam 2, né? São 2 grupos de sorteios ali. Tem um personagem com uma profissão, um objeto que tem que ter no filme, não necessariamente tem que ser o objeto central da história, não necessariamente é isso. Só que dentro dessa história ele tem que ser um objeto relevante e uma frase que tem que ter no roteiro. Então, tem que juntar todos os quebra-cabeça, contar uma boa história e fazer em 48 horas. Se o tempo parece curto para quem dirige a obra, imagina para quem precisa escrever o roteiro em menos tempo que isso. A história fala sobre uma escritora, que ela está um pouco frustrada com sua vida, ela recém se mudou com o namorado, e o namorado quer muito ter um filho, ela não quer muito, então ela pensa que vai abrir mão da maternidade por causa do seu trabalho, né? Então ela começa a escrever loucamente uma noite, e nessa noite ela desperta num lugar diferente, num lugar novo, talvez num passado muito distante, no corpo de outra escritora. Praticamente toda a produção foi filmada nesse casarão histórico, em São José. A gente queria trazer uma casa que mostrasse essa questão da viagem do tempo, do passado. Então essa aqui era uma casa perfeita. Ela trazia essa sensação que a gente queria trazer no roteiro, sabe? De passado, de uma escritora que estava tendo lugar para se inspirar. São 4 personagens principais na história. A protagonista é a escritora de pseudônimo Léo da Silva, interpretada pela atriz Amanda, que faz uma viagem no tempo. Faço a Léo da Silva e a Emily, né, que são 2 versões ali de uma mesma pessoa, digamos assim. A gente conta uma história através de uma viagem no tempo, né? Então, a Emily é uma mulher contemporânea que está passando por desafios na vida, frustrações, enfim. E através da escrita ela se transporta para esse período passado, no corpo de uma outra mulher que também está passando por questões. E a história se desenvolve a partir da relação dessas 2, né, do conflito dessas 2 e das frustrações dessas 2, que é o que une essas 2 e é onde a gente consegue traçar a narrativa dessa história. Unindo memórias do passado e do futuro, Paranomásia foi a ganhadora do 48 Hours Film Project Floripa. A produção vai representar o Brasil no Festival Internacional, que ocorre em março, em Los Angeles, na Califórnia. Que não podia ficar parado, né? Então, se não era o teu momento de cena, se não era o teu momento de estar ali conversando e tentando fazer acontecer, você estava levando coisa, segurando coisa, falando ali, falando lá. Então, acho que foi com certeza um trabalho em grupo em todos os sentidos possíveis. Para que essa viagem ocorra, a equipe criou uma vaquinha virtual para arrecadar recursos. Caso vença em sua categoria, Paranomásia será exibido no Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema mundial. Uma equipe jovem e talentosa, projetando o nome do Brasil e de Santa Catarina internacionalmente. Então anota aí, www.catarse.me/projeto, aí underline, Paranomásia, você participar dessa história ajudando de alguma forma. E neste sábado tem o 2º episódio, né?